Olá! Vamos primeiro ano começar outra vez uma aula com a professora Hilda e hoje é um momento muito importante. O que nós vamos fazer nessa aula, tá? Nós vamos trabalhar a avaliação, ou seja, vamos lembrar aquilo que nós já vimos, aquilo que nós sabemos com certeza, aquilo que nós sabemos mais ou menos, ainda temos alguma dúvida, e algumas coisas que nós não lembramos, ou seja, não aprendemos. E não tem problema. Não tem problema nenhum se a gente não conseguiu aprender. O importante é que a gente vá e revise todos esses conteúdos que nós aprendemos, certo? Vamos lá. Vocês vão encontrar essa página no material de vocês, pode ser no material físico, no livro, vocês vão encontrar aonde nós temos este ícone que chama-se Agora Você Já Sabe. Muito bem, vocês vão pegar um lápis azul para pintar de azul as coisas que vocês sabem ou sei. Aqui, com lápis laranja, vocês vão pintar os quadradinhos das coisas que vocês têm dúvida. E de vermelho, as coisas que vocês não sabem. Lembrando para vocês uma coisa importante. Não tem problema se não sabe, se não lembra ou se sabe mais ou menos. Porque vocês têm as aulas aí com vocês. Então não tem problema, você pode retomar a aula, rever o que a gente trabalhou, para depois verificar se você sabe ou não sabe. Então isso aqui é bem importante que a gente marque realmente com sinceridade aquilo que a gente sabe, o que a gente duvida e aquilo que a gente não sabe. Vamos lá, com os 3 lápis na mão, azul, laranja e vermelho. Vamos lá. Vocês sabem ler e escrever os números de 1 a 100? Todo mundo lembra de escrever e ler os números de 1 a 100? Olhem para o quadro aqui, quantos a gente já trabalhou? Então vamos lá. Sabe escrever o número de 1 a 100? Ok. Se não tem dúvida ou não sabe. Vamos para o próximo. Comparar 2 números e dizer qual é o maior e qual é o menor. Vamos pensar. Se a professora apresenta para vocês o número 45 e o número 54, a pergunta que a professora vai fazer para vocês é: qual é o maior e qual é o menor, tá? Aqui nós temos o número 54 e 55, 44 e 45. Qual é o número menor? 45 ou 54? Então, isso a gente vai precisar saber. Então, a gente vai comparar 2 números e vamos dizer qual é o maior e qual é o menor. Organizar sequências de números em ordem crescente. Vamos pensar. Pega os 3 lápis e vamos pensar. Lembrando que ordem crescente, o número vem do menor para o maior. Ele cresce, é uma sequência numérica que cresce. Então, o número menor e depois o número maior. Essa é uma sequência crescente. Nós sabemos, será organizar as sequências dos números em ordem crescente? Se sabemos, vamos colocar azul. Se duvidamos, vamos colocar laranja. E se não sabemos, vamos colocar vermelho. Agora a próxima. Organizar uma sequência de números em ordem decrescente. Vamos organizar os números em ordem decrescente. Olha só, aqui nós temos uma tarefa que a professora colocou para vocês anteriormente. E eu vou perguntar para vocês. Vou ler. 23, 47, 55, 96, 74, 88. Esses números estão em ordem crescente? Pensem. Ou eles estão em ordem decrescente? Na verdade, essa sequência numérica tem uma falha. E eu quero que vocês me ajudem a encontrar qual é. Se é uma ordem crescente, 23, 47 tá ok, 55 tá ok, 96 pode estar aqui? Não. Quem vem antes? 74 e 88 vem antes do 96.
Depois vem o 74, 88, 96 e o 100. Agora, se eu quiser voltar, pessoal, fazer a ordem decrescente, 100, 96, 88, 74, 55, 47 e 23. Então, nós temos que aprender que os números se organizam em ordem crescente e ordem decrescente. Agora, pergunta: nós sabemos identificar o sucessor de um número? Será que nós sabemos identificar o sucessor de um número? Quem é o sucessor de um número? Lembrando que o sucessor é aquele que vem imediatamente depois, tá? E o antecessor é aquele que vem antes. Então, identificar o sucessor de um número. Nós sabemos identificar qual é o número que vem imediatamente depois? Qual é o sucessor do número 11? Número 12, ele vem imediatamente depois do 11. Qual é o antecessor do número 12? É o 11. Então, vamos lá. Vamos identificar o sucessor de um número. Será que a gente sabe? Se a gente sabe, vamos pintar de azul. Se não sabemos, vamos pintar de vermelho. E se temos dúvida ainda nisso, vamos pintar de laranja. Identificar o antecessor de um número. Nós sabemos qual é o número que vem antes, imediatamente antes de outro. Se nós sabemos identificar o antecessor de um número, vamos pintar. Ok? Agora nós vamos lá. Reconhecer quando um número é par e quando é ímpar. Olha só, nós sabemos reconhecer um número par e um número ímpar? Eu vou dizer para vocês um número e vocês vão pensar em casa se esse número é par ou se esse número é ímpar. Eu vou dizer para vocês o número 25. O número 25, ele é par ou ele é ímpar? Minuto para pensar. O número 25 é um número ímpar. Agora eu preciso saber por quê. Por que o número 25 é um número ímpar? O número 25 é um número ímpar porque sobra um número quando nós conseguimos formar pares. Então, o número 25, ele tem 12 pares e sobra 1. O que vai acontecer? Ele é um número terminado em 5. Se ele é um número terminado no número 5, o 5 é um número ímpar, ele é um número ímpar também. E o número par? O número par é aquele que forma pares. Quando eu circulo de 2 em 2, eu consigo formar pares e não sobra nenhum. Esses números são aqueles que são terminados em 2, 4, 6, 8 e 0. Então, todos esses números são pares. E o próximo, será que a gente sabe? Reconhecer os dados de um problema e elaborar e resolver problemas. Será que nós já aprendemos isso, pessoal? Vamos colocar um problema aqui, tá? A professora vai colocar um problema para vocês, tá? Olha bem. Mário. Vou dar um problema para vocês resolverem. Mário comprou 16 balas. Mário comprou 16 balas. Mas o Mário, balas e, aqui ficou ruim, balas e comeu 3. Agora eu vou fazer a pergunta.
com quantas balas Mário ficou? Uma interrogação. Eu tenho que identificar nesse problema aqui, pessoal, qual é a informação que eu tenho para saber responder. Então, eu tenho uma parte desse problema aqui que eu chamo de dados dos problemas, informações do problema. Então, eu coloco aqui, Mário comprou 16 balas e comeu 3 balas. Então, ele tinha 16, comeu 3. Então, aqui estão os dados do problema. Ele comprou 16 balas e comeu 3. A pergunta é o que eu quero que vocês respondam. Com quantas balas o Mário ficou? Então, ele tinha 16 e ele comeu 3. Eu quero saber com quantas balas ele ficou. Então, aqui está outra parte do problema que eu vou sublinhar com preto. É a pergunta, é aquilo que eu quero saber dos dados que eu tenho. Então, eu pergunto, com quantas balas Mário ficou? Essa pergunta é representada pelo ponto de interrogação, que é uma pergunta. Então, eu pergunto, com quantas balas Mário ficou? Eu quero saber. Para eu responder essa pergunta, eu tenho que procurar os dados do problema, que a professora sublinhou com vermelho. Então, ele comprou 16 balas e comeu 3 balas. E eu escrevi essa frase, essa sentença matemática aqui. E preciso pôr essa resposta. Eu tenho 16, o Mário comprou 16 balas, comeu 3. Com quantas balas o Mário ficou? Ele ficou com 13 balas, certo? Então, se ele comeu, ele tirou das 16, 3 balas. Então, vamos fazer a pergunta, com quantas balas Mário ficou? Essa é a outra parte do problema. É justamente uma pergunta. Então, o que nós vamos saber aqui? Qual é a pergunta? Se nós sabemos reconhecer os dados de um problema, vocês conseguem reconhecer quais são os dados desse problema? Qual é a pergunta desse problema? Então, se vocês reconhecem os dados, vocês vão pintar que sabem. Se vocês têm dúvida, vocês naturalmente pintam em laranja dúvida. E se vocês não sabem, pintam em vermelho. E por último, a professora quer saber se vocês sabem elaborar probleminhas. Isso aqui que nós fizemos agora é um probleminha. E eu poderia ter feito outro. Vamos lá, vamos criar outro probleminha. Maria tem 10 figurinhas. A Maria tem 10 figurinhas. Estou colocando os dados do problema. Ela ganhou 7 figurinhas da irmã. Então, a sua irmãzinha deu para ela 7 figurinhas. Eu já tenho os dados, lembra? Tem os dados do problema. A Maria tem 10 figurinhas e ganhou 7 figurinhas da irmã. Como é que eu vou escrever isso? Tá? Depende daquilo que eu quero saber. O que eu quero saber aqui? Qual é a pergunta que eu vou fazer? Quantas
figurinhas Maria tem ao todo? Eu quero saber todas. Então, ao todo, ponto de interrogação. Eu quero saber todas as figurinhas que ela tem. Então, aqui eu tenho a pergunta do meu problema. Essa pergunta, que finaliza com um ponto de interrogação, eu vou escrever a sentença matemática. Vamos lá, pessoal. Ela tem 10 figurinhas. Ela ganhou, ou seja, eu vou colocar mais, eu vou somar, eu vou juntar. Ela ganhou, tem 10 figurinhas, ganhou mais 7 figurinhas da sua irmã. Com quantas figurinhas a Maria ficou? Agora eu vou responder a pergunta. Maria ficou com 17 figurinhas ao todo, porque eu quero saber todas as figurinhas da Maria. Então, esses são os dados do problema, a pergunta do problema e a sentença matemática que vai resolver o problema. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e que vocês revisem e refaçam e trabalhem muito bem com todos os materiais de vocês, tá? Um grande abraço, não se esqueçam de ver as realidades aumentadas, são os objetos digitais que estão no livro marcados, vocês acessem pelo aplicativo e vocês vão ver coisas maravilhosas no material de vocês, tá bem? Um grande e forte abraço e até a próxima oportunidade.